para além das fases do ciclo menstrual. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, porque no final eu vou te fazer um convite para você conhecer o Flor da Lua, que é meu curso online, 100% online, totalmente feito pelo WhatsApp, né? Já é o terceiro Flor da Lua que eu vou dar, e esse eu uni dois cursos, né? Eu dava as informações primeiro, e depois eu fazia a terapia do ciclo menstrual. E no Flor da Lua 3.0 eu vou fazer os dois juntos. Eu juntei a terapia do ciclo menstrual com o Flor da Lua, que é um curso informativo sobre as fases do ciclo menstrual, né? Só que eu não vou só ensinar. Geralmente eu não faço isso, e essa live hoje é sobre isso. Eu não vou só ensinar você a identificar as fases do seu ciclo menstrual. Não vou fazer isso, porque isso vira um apetrecho, um souvenir do sagrado feminino, né? Você dizer em qual fase do ciclo você está. Então você fala, hoje eu estou na feiticeira, que é o mais fácil de identificar, que é a TPM, né? Hoje eu estou na mãe, olha como que minha mãe é legal, né? Fico tão brilhante, tão feliz, né? Mas você não sabe para que você identifica as fases do seu ciclo. Então, assim, isso não tem um motivo terapêutico para você, de você identificar quais são as fases do seu ciclo, não tem um motivo de existir, né? E hoje eu vou falar sobre isso, tá? Então, se você chegar aqui para me assistir hoje, ou depois na reprise, eu quero que você me diga: você sabe identificar as fases do seu ciclo menstrual? Sim ou não? Tá? Responde nos comentários. Sim. Se você souber identificar as fases do seu ciclo menstrual. Não, se você não sabe identificar as fases do seu ciclo menstrual. O que eu tenho percebido? Que as mulheres que me acompanham, que me seguem, geralmente sabem identificar as fases do ciclo menstrual. E aí eu falo assim, gente, Flor da Lua, vamos lá, vamos aprender sobre o nosso ciclo? Aí a mulher, já sei identificar quando é que eu vou ovular, quando é que eu vou menstruar, então eu não preciso desse curso, né? Para que eu vou fazer esse curso? Eu já sei esse conteúdo. Não é isso que eu ensino. Além disso, claro que eu ensino isso, né? Porque isso é importante da gente saber, faz parte da caminhada dentro da espiritualidade feminina, do crescimento, do desenvolvimento, da gente como mulheres usando o nosso corpo como um caminho de desenvolvimento mesmo, né? Faz parte. Mas não é só isso que eu ensino, né? Então, de que adianta você saber cada fase do seu ciclo menstrual? Primeiro, vou começar do começo, que o nosso ciclo menstrual tem 4 fases, igual às fases da lua, né? Então, o nosso ciclo menstrual, fisiologicamente, energeticamente e espiritualmente, assim, emocionalmente, tem 4 fases, igual a lua tem 4 fases. E cada fase do ciclo menstrual corresponde arquetipicamente a uma fase da lua, né? Então, a gente, sabendo disso, a gente começa a aprender a identificar quais são essas fases e quais são essas características energéticas e emocionais dessas fases do ciclo que se casam com as fases da lua. Então, a gente vai aprender que durante a menstruação nós estamos manifestando o arquétipo da anciã ou da bruxa, da lua nova. Durante a pós-menstruação, nós estamos manifestando o arquétipo da virgem, da deusa virgem, na lua crescente. Depois, na ovulação, nós estamos manifestando o arquétipo da mãe, na lua cheia. E depois nós estamos manifestando na pós-ovulação ou na TPM, né, que é a pré-menstruação, a gente está manifestando o arquétipo da feiticeira ou da lua minguante, né? Nós nem sempre estaremos, né, nosso ciclo nem sempre vai estar casado exatamente igual ao ciclo da lua, muitas vezes a energia inverte ou ela transita, mas a gente tem basicamente isso, né? E se você começa a aprender a observar
as mudanças no seu corpo, nos seus seios, né, no seu muco, no aspecto do seu cabelo, do seu rosto, enfim, você vai aprendendo a identificar essas mudanças de fase. Ótimo, esse é um caminho que você vai aprendendo pelo menos 3 meses, se você ainda não conhece, para você entender como é que o seu corpo se transforma e vai mudando a cada fase do seu ciclo. Isso, gente, é a coisa mais fácil que tem. E tem como você, claro, né? Se você se dedica por pelo menos esses 3 meses, você consegue identificar os dias que você está fértil e os dias que você não está fértil no seu ciclo. Então, esse é apenas o começo. Esse não é o objetivo. Essa é uma porta que você pode entrar para você primeiro ter o controle da sua fertilidade, né? Então, você começa a ter um controle da sua fertilidade sem precisar se utilizar de hormônios sintéticos para saber quando é que você está fértil e quando você não está fértil. Nós temos apenas 6 dias aproximadamente de fertilidade durante o nosso ciclo. A gente não tem essa fertilidade toda de que a qualquer momento que a gente tiver uma relação sexual, a gente vai engravidar. Isso não é real, né? Então, quando você começa a entender quais são as fases do seu ciclo, a perceber quando você vai ovular, quando você vai menstruar, você tem o controle da sua fertilidade. E isso te dá poder, devolve seu poder, né, para suas mãos. Sem você precisar, se você não quiser, não tenho nada contra para a pessoa que quer tomar o anticoncepcional, a gente fica à vontade, né? Não tem nada contra, não acho que tem que fazer nada. Mas eu acho que quando as mulheres, o que geralmente acontece, quando as mulheres começam a desenvolver uma consciência da importância de estar presente com o seu próprio útero, como um centro de poder espiritual e energético, então ela não quer mais utilizar o anticoncepcional. Nunca, já falei isso em todas as lives que eu faço, nunca vou dizer para uma mulher pare de utilizar o anticoncepcional, porque isso é uma decisão muito pessoal, né? Que é cada uma que sabe de si, né? Então, mas tem essa possibilidade de você aprender a acompanhar seu ciclo. Esse é o começo do caminhar junto do seu ciclo menstrual. Não é o fim em si mesmo, você saber em qual fase você está, para você ter o controle da sua fertilidade. Então, tá, o que tem para além desse universo de saber qual fase do ciclo que eu estou, se eu estou fértil ou não, e qual o nome do arquétipo que eu estou manifestando, né? Aí é que se abre o portal da sabedoria feminina. Aí é que se abre a grande possibilidade que a gente tem de caminhar junto com o nosso útero, que é o nosso xamã, que é o nosso professor, que é o nosso curandeiro, né? Nosso bruxo transmutador. A gente começa a ter essa oportunidade de caminhar com o nosso útero no nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. Entendendo que quando eu falo espiritual, eu não estou falando religioso, eu estou falando que você ser de uma consciência muito maior do que essa, tendo uma experiência humana, vindo aqui podendo se curar e expandir sua consciência. Só isso, né? Então é sobre isso que eu digo, tá? Então, quando você se coloca à disposição para seguir esse caminho, você vai entender o que é cada arquétipo, qual parte sua que ele está manifestando, né? Então, por exemplo, vou começar com a menstruação, que é a fase mais óbvia que a gente consegue perceber no nosso ciclo, né? Geralmente porque está aí o sangue menstrual, sua sagrada manifestação. Então, por exemplo, na fase da menstruação, nós estamos manifestando o arquétipo da anciã. Significa o quê? O que significa isso? Tô na anciã, tô na bruxa. Legal, ok. E aí? Que utilidade que isso tem para mim? Você começa a observar, porque o que é o arquétipo da bruxa, da anciã? A sua energia está para dentro e para baixo, para o seu útero trabalhar. Trabalhar o quê? A sua psique. A psique feminina tem uma parte nela, né? Dela que se localiza simbolicamente na mente, no coração e outra parte no útero. Então, o útero, ele faz esse trabalho de uma transmutação, de uma alquimia na nossa psique durante a menstruação. Para isso, a nossa energia precisa estar para dentro.
E geralmente ela vai para baixo também, porque é onde o nosso útero se comunica com a Mãe Terra para fazer esse trabalho. Sandra, um prazer ter você aqui. Muito tempo que eu não vejo você nas lives. Agora eu tô vindo toda terça-feira à noite, né? E vou ver se a Amanda se anima também de fazer algumas lives. Que é a minha parceira agora no Aflora, né? Então, aí você vai observar durante a sua menstruação como você fica com esse convite desse arquétipo de você estar para dentro e para baixo. Então, o que que acontece? Que eu já identifiquei, tanto em atendimentos individuais quanto em grupos, com as mulheres que estão nesse caminho de se desenvolver através do seu ciclo. Algumas mulheres têm uma tendência muito grande, né, de ser muito expansiva e de estar sempre para fora. Quando a menstruação chama para que tá o corpo? O corpo geralmente fica cansado, fica com menos energia, o ventre fica um pouco inchado, e é importante mesmo respeitar esse movimento, né? Principalmente no primeiro dia da menstruação, às vezes nem dura a menstruação inteira, né? Então, se a gente observa como que a gente fica com esse convite desse arquétipo para parar, muita mulher não sabe parar, muitas mulheres não sabem parar. Né? Elas estão sempre numa atividade para fora, cuidando dos outros, cuidando das coisas, deixando tudo em ordem, né? Então, quando vem esse convite para parar, aí vem uma irritação, durante a menstruação mesmo, vem uma dificuldade de aceitar e de lidar com esse momento da menstruação. Então, você começa a entender numa comunicação, numa relação com o seu útero, uma relação íntima com o seu útero, você começa a entender que você é realmente mais expansiva, que você não para, que você tem cólica porque você não sabe parar, não sabe criar momentos de pausa na sua vida para você respirar um pouco, para você cuidar de si mesma. E aí, quando vem esse convite desse arquétipo da anciã, você nem entende que convite é esse, você só fica irritada e chateada e não quer, você não quer parar, você não sabe o que é parar. Então aí, tá vendo? Não é só para você repetir que tá na bruxa. É para você olhar para você, ver o que está acontecendo e o que você precisa mudar na sua vida. É para isso que o útero tá ali também, né? Porque além de ser um grande portal da vida, ele é também nosso terapeuta, nosso conselheiro, nosso professor. Então você começa a entender isso e a criar momentos de pausa para que você vai começar a perceber também que a sua menstruação vai ficar menos dolorosa, vai ficar menos exigente, porque você criou momentos de pausa durante todo o ciclo e aprendeu isso para a sua vida. Perfeito. O que acontece também, por exemplo, vou dar um outro exemplo, na fase da ovulação, que algumas mulheres já sabem identificar. Se você utiliza um anticoncepcional hormonal, até o DIU mesmo, mas o DIU menos, né? Ou se você não tem útero por algum motivo, então você vai se guiar pelas fases da lua apenas, tá? Se você tem o seu ciclo natural, então você vai se guiar pela conversa que existe entre o arquétipo que se manifesta no seu útero e o arquétipo que se manifesta no céu, tá? Aí você vai observar que conversa é essa, ou seja, qual arquétipo está junto de qual, para você entender o que o seu útero está querendo te contar sobre você. É isso que é você entender quais são as fases do seu ciclo menstrual. É isso. É você ouvir o que o seu útero está querendo te contar sobre você, tá? Então, outro exemplo que eu ia dar, da fase da mãe, da ovulação, que acontece comigo muito frequentemente, porque eu sou ariana, com lua em aquário, eu tenho uma dificuldade enorme em me doar e ser aquela pessoa integrativa, né? Eu converso bastante, eu não tenho timidez nem nada, mas assim, eu não sou aquela pessoa que se integra com o outro, sabe? Tem um pouquinho de dificuldade realmente. E o filho exige isso da gente, né? Exige uma 100% de presença muitas vezes. E muitas vezes eu não tô afim. Então, o que que acontece? Quando vem o arquétipo da mãe, no momento da ovulação, eu fico extremamente irritada. É pior do que a TPM para mim, do que a fase pré-menstrual. A ovulação me deixa muito irritada. Por quê? Porque o arquétipo da mãe está me convidando para maternar,
para me abrir, para me entregar para o outro, para cuidar, né? Para servir. O arquétipo da mãe está fazendo esse convite para mim. Só que para mim é um convite extremamente irritante. E aí eu sei que eu preciso trabalhar isso. Por que que eu sei, gente? Porque para além das dificuldades de relações, né, que a gente tem, então, o útero me mostra isso. E ele me mostra o mês que eu preciso cuidar disso mais, eu preciso estar mais atenta para o meu filho ter uma mãezinha melhorzinha, né? Tadinho, ele merece. Ele é uma boa criança, né? Então ele merece uma mãezinha melhorzinha para ele. Eu preciso estar atenta para não ser uma mãe tão ruim nesse mês em que a ovulação está. E também outra coisa que isso me mostra, que eu também já percebi na minha conversa pessoal com o meu útero. Isso aí, cada uma vai desenvolver uma conversa com o seu próprio útero e vai entender o que, que ele quer dizer através do que, né? O que, que eu entendi? Que eu preciso me maternar. Antes de eu querer maternar meu filho, antes de eu querer ser uma mãe legal, eu preciso me maternar. E aí, esse arquétipo, ele vem me dizer isso. Que se eu não me materno antes da ovulação, se eu não me materno durante a menstruação, que é o momento de parar, Yasmin, vinda, um beijo, tá adorando a live, ela falou. Se eu não me materno, quando chega na hora da ovulação, eu viro um bicho. Qualquer coisa que o menino faz, me dá vontade de berrar, né? Então, o meu útero me avisa. No próximo ciclo, o que que eu vou fazer? Teve a ovulação, vamos dizer, eu ovulei hoje. Aí fiquei irritadíssima. Já entendi que eu preciso me maternar e preciso cuidar disso. Quando vier a menstruação daqui a 2 semanas, eu vou me maternar, eu vou me cuidar e tudo. Aí depois, quando vier a próxima ovulação, muda, gente, muda. Quem já fez o Flor da Lua comigo? Deixa eu ver se tem alguém aqui que fez o Flor da Lua. Não sei, tem uns nomes que eu não reconheço. Então, quem já fez o Flor da Lua comigo sabe que muda, porque o Flor da Lua Mentoria, a gente se acompanha por 3 meses. Então, o primeiro mês é uma coisa, o segundo mês é outra coisa. A TPM vem com outro recado, porque nós estamos aprendendo juntas a olhar para esse movimento do útero e como a gente conversa com o útero, tá? Então, é isso que acontece, muda completamente. A TPM muda, tudo muda. Porque você entendeu a mensagem do útero, ele não precisa repetir, né? Então, daqui a pouco ele vai te mandar uma outra mensagem. E assim a gente vai caminhando com o útero, né? Outra fase muito difícil que eu vou comentar. Eu vou comentar todas, então. Já que estamos aqui, né, 9h18 da noite, só tem 20 minutos que eu tô fazendo a live, então eu vou comentar todas as fases. Eu já falei da bruxa, se você chegou agora, depois você volta na live, ela fica gravada por 24 horas, depois eu ponho no YouTube também. Então, eu já falei da bruxa, que é a menstruação, já falei da mãe, que é na ovulação, né? Agora, eu vou voltar e vou falar da virgem, que é a pós-menstruação. O que que acontece nesse momento? Tem 2 arquétipos entranhados no arquétipo da virgem que a gente pode observar nesse momento, que a criança interior, ela geralmente aparece, ou não aparece, né? Ou aparece bem ferida e machucada durante esse momento que é depois da menstruação, tá? E o outro arquétipo é o masculino interno. Esses dois, a gente pode olhar bem para a cara deles nesse momento da pós-menstruação, porque os hormônios, eles estão. O arquétipo da virgem, né, esse nome virgem, não tem nada a ver com a sexualidade do arquétipo ou da deusa virgem. Tem a ver com que ela está com o masculino integrado nela já. Ela não precisa, dentro dos mitos das deusas virgens, se vocês forem estudar e ver e tal, essas deusas, elas não precisam se integrar arquetipicamente com o masculino. Os mitos dela não tem casamento, não tem nada disso, né? Elas já estão integradas com o masculino delas, o masculino interno. Então, existe essa integração com o masculino e, ao mesmo tempo, é a donzela, né? É a menina. Então, se a gente tem dificuldade nessa fase, supressão nessa fase, que é muito comum, né? Eu já atendi na mentoria também uma mulher com uma supressão da fase da virgem, acabava a menstruação, ela ovulava, né? Isso é muito comum, mais comum que o que a gente pensa. Então, também ela não tinha espaço para a criança interna dela na vida dela. A gente identificou isso, né? Identificamos isso juntas. O útero tá te avisando, né? Ou se você
que pode acontecer também? Você ficar muito irritado, ter uma coisa que parece uma TPM durante esse momento. A energia está em movimento para fora, depois da menstruação. É como se você saísse desse momento de limpeza, dessa caverna profunda da anciã, e você tivesse, então, limpa, a lua está crescendo, né, dentro do arquétipo, e a energia está para cima, né, para o alto, para fora. Então, na ação, clareza mental, vitalidade no corpo, né? Então, é esse o momento que você tira tudo da gaveta e quer resolver. Pois é, a Dani falou, eu fico muito irritada, às vezes triste, com o arquétipo da pós-menstruação. Por quê? Ou porque você não gosta desse convite de estar para fora, espontânea, se mostrando, mostrando sua espontaneidade, mostrando exatamente como você é, né? Então vem aquele impulso de pôr para fora e você estranha e segura, guarda, né? E isso pode trazer uma irritação, ou uma ansiedade, ou uma depressão, né? Assim, depressão não o diagnóstico, né? Mas a sensação, né? Ou você tem alguma questão que você precisa olhar para a sua criança interior. Às vezes é uma criança que está muito machucada e nesse momento da Virgem, ela se manifesta dessa forma, porque é a nossa criança que traz a espontaneidade, que traz a alegria, que traz a confiança, que traz a fé de que tudo vai dar certo. É nesse momento, a gente acabou de passar por uma limpeza. Então, é para a gente estar bem, para a gente estar leve, para a gente estar se sentindo renovadas como uma criança, renascidas, né? E esse é o convite do arquétipo. Então você vai observar como você reage a esse convite. Quando você observa isso, você tem um autoconhecimento muito, infinitamente maior, que você pode levar para a terapia, né? Você pode ter uma consciência do que é que você vai trabalhar na terapia, tá? Quando você começa a se observar nesse aspecto. Então, pós-menstruação, arquétipo da Virgem, é isso que a gente vai trabalhar. Masculino interno, ou a criança interna, né, criança ferida, ou de luz, enfim, né, que a gente acessa a luz e a sombra dos arquétipos também, nas fases, né, e esse convite de estar para fora, um crescente para fora, de estar ativa, de estar fazendo as coisas e construindo com clareza o que você quer, né, e agora a última fase, né, a fase depois da ovulação, que é a famosa TPM. Então, a TPM é muito temida pelas mulheres, né? É a fase da feiticeira, o arquétipo da feiticeira. Por quê que a gente tem... Tem mulher que não tem TPM nenhuma. Teve uma mentoria que eu fiz, gente, que todas as mulheres na fase da TPM se sentiam ótimas, divas, belas, estavam maravilhosas, né? Ok também, acontece, né? Mas a maioria, geralmente, né, a TPM é algo, né? Que o que acontece? A gente se justifica, tira a nossa autorresponsabilidade com relação ao que nós estamos sentindo e as respostas que a gente dá nas nossas relações, coloca essa responsabilidade em cima da TPM, não enxerga que aquilo não é por acaso, que aquilo não é aleatório, né? A gente não tem esse conhecimento. Esse conhecimento que eu estou passando para vocês aonde foi que eu peguei? Não é uma coisa que está aí na sociedade, todo mundo tem acesso. Esse conhecimento não é assim fácil de ter acesso, né? Então, por isso que eu estou fazendo isso aqui, é uma missão, né? Então, como é que a gente vai saber o que é a TPM? Assistindo a live do Aflora, terça-feira à noite. Que eu vou dizer agora para vocês. A TPM é a verdade. TPM é a sua verdade. Se você for observar bem, olhar nos olhos dela e ver exatamente o que aconteceu antes de eu ficar irritada daquele jeito e vomitar aquele tanto de palavra que depois eu fiquei arrependida. O que aconteceu? Eu me senti invadida, eu falei um não, querendo dizer sim, eu falei um sim, querendo dizer não. O que mesmo? Quem foi que estava perto de mim? E essa pessoa fez o quê? Vamos pesquisar, vamos se estudar, né? Então você vai começar a descobrir qual que é a sua verdade. Qual que é realmente mesmo, do fundo, porque é isso que a TPM mostra. Ela pega a sua verdade, que você, durante o ciclo inteiro, ficou colocando lá para debaixo do tapete, ficou negando,
que você precisa sim de autocuidado, que você precisa sim de relações que sejam trocas, e não que você fique se doando o tempo todo, que você precisa sim de pausa, que você é sim uma mulher bonita, sabe? Uma mulher que merece coisa boa, que você é sim uma mulher poderosa. Isso é a sua verdade. E se você ficou escondendo isso, seja lá qual for a sua verdade, na hora que vier a TPM, ela vai tirar debaixo do tapete para você, vai tirar ali do seu esconderijo, vai te mostrar com uma lente de aumento. Então é isso que a TPM faz com as nossas emoções. Então, vou te dar um exemplo. Deixa eu ver que exemplo que eu vou te dar. Tá, o mais comum. Mais comum. Que inclusive a gente ouviu na roda, a gente escuta sempre nos grupos. É o seguinte: durante todo o ciclo, a mulher tá dizendo sim, querendo dizer não. Fulana, você faz não sei o quê? Faço. Faz não sei o quê? Faço, aham. Aí ela aqui dentro da cabeça dela tá pensando assim: eu tenho que dar conta. Porque eu tenho que ser suficiente. Porque eu tenho que ser amada por esse. Eu tenho que ser boa no meu trabalho para conseguir ser bem vista, para conseguir aquela promoção, para conseguir, enfim, para conseguir me manter no trabalho. E eu preciso dizer sim aqui, eu preciso dizer sim aqui. Aí o companheiro chega e fala: e aí, gata, hoje vai rolar? Aí a mulher fala sim, sem querer, porque tá morta de cansado, porque não tá afim mesmo, porque tá menstruada, enfim. E aí vai dizendo sim, consistentemente. Sim, para aquelas coisas que ela quer dizer não. Chega na hora da TPM, a pessoa fala assim: e aí, fulano, faz aquele negócio para mim? Sobe aquela irritação, sobe aquele negócio assim, ó, que quer te sufocar, e você de repente fala: tá na hora, não sei o que, tá me pedindo coisa pra fazer, não quero, que saco, né? Ou então você fica vermelho, vira pro lado e vai embora, nem fala, né? Então a TPM, ela vai te mostrar qual que é a sua verdade. Qual que é a sua verdade? Você não quer fazer, você não quer. Então ela vai pedir para você dizer não. Ela vai te mostrar esse não que está dentro de você e não sai durante todo o ciclo, né? Alguém se identificou? Porque eu muitas vezes me identifiquei, né? Mas minha TPM ultimamente está me mostrando outras coisas, né? Mas realmente isso é uma questão muito comum entre as mulheres que a gente precisa tomar conta, gente, de aprender a dizer não, aprender a criar espaços de individualidade, de autocuidado, porque muitas vezes durante o nosso ciclo é sobre isso que o útero vem falar com a gente, seja lá em qual fase que for, dependendo da fase que ele estiver vindo dar aquele recado, é a fase que você, o arquétipo que dentro de você, você precisa olhar com mais cuidado e precisa trabalhar, né? Então, é isso que é você caminhar com o seu ciclo menstrual. Não é você ficar repetindo qual fase que você tá, como se isso fosse bonito, fosse o próprio sagrado feminino. Não é. Se você, de um mês para o outro, não mudou nada, não é isso, entendeu? Então, você precisa observar qual o recado que o seu útero está te passando naquele dia, naquele momento, naquele arquétipo. E precisa decidir, para além de observar, a gente pode observar um mês, dois, três, mas a gente precisa decidir que vai mudar, para que a gente possa realmente aprender com o nosso útero e ir mudando e curando, né? Se a gente não sabe o que está acontecendo e a gente fica repetindo padrões, principalmente relacionados ao nosso feminino, então o útero ele vai ficando tão sobrecarregado, todo o nosso sistema, o nosso corpo feminino vai se sobrecarregando e vai gerando questões físicas, de saúde física, endometriose, mioma, cistos, hemorragias, amenorreias, cólicas intensas. Vem daí, vem daí, né? Então, assim, se você acha que esse conhecimento é importante para as mulheres, compartilhe a live. Compartilha na sua timeline, compartilha no direct com as mulheres que você acha que vão se beneficiar com isso, né? Se você não sabe ainda como fazer isso, eu estou aqui para isso. Eu e a Amanda estamos aqui para isso. Para dizer, pegar na sua mão, dizer, olha, tem esses livros que falam, na nossa experiência é isso, 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 na nossa experiência individual, caminhando com o nosso ciclo é isso, 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 na nossa experiência como terapeutas, já atendendo sei lá quantos grupos, sei lá quantas mulheres que eu já atendi, desde 2011 que eu venho atendendo mulheres, né, com sexualidade,
a nossa experiência é essa, tudo que a gente estudou foi isso, isso e isso. Vamos caminhar juntas, né? Vamos com ajuda? Porque eu fui sem ajuda. Eu fui sem ajuda. A Amanda, ela ainda fez, ela ainda se formou mais do que eu. Eu fui na cara e na coragem mesmo, que é meu perfil, né? Então, aí já a gente já vai dar tudo mastigadinho para vocês, tá? Então, eu falei que no começo da live, eu falei que eu ia fazer um convite, né? Esse convite é para você participar do Flor da Lua. Flor da Lua é um curso 100% online pelo WhatsApp. Os áudios eu passo pelo SoundCloud, né? Então, você precisa, é bom baixar o SoundCloud no celular. E é tudo pelo WhatsApp, gente. Que coisa maravilhosa, né? Então, a gente começou domingo. E eu passei só uma atividade por enquanto. O grupo vai ficar aberto até no outro domingo, até a lua nova. Quando der a lua nova, esse grupo vai ser pago. Por quê? Então, até a lua nova que vem, ele fica aberto gratuito. Pode entrar. O link eu vou colocar aqui nos comentários da live no Facebook e no Instagram tá na bio o link, tá? Para entrar no grupo. Já tá lá, é só entrar. Aí, quando você entrar, eu vou te passar tudo que a gente já conversou lá, eu vou te passar todo o material e nós vamos fazer nesse primeiro momento, desses 8 dias gratuitos, a gente vai fazer um processo mais terapêutico, porque eu quero que a mulher que comece a fazer o estudo, ela já esteja num outro patamar de consciência com relação ao seu feminino. Então, esse convite desses 8 dias vamos fazer terapia com relação ao feminino, tá? A gente já fez o Ho'oponopono, amanhã outra atividade, né? E assim a gente vai 8 dias. Depois que terminar esses 8 dias, eu vou fechar o grupo e eu vou cobrar. E por que eu não vou cobrar baratinho da Silva Sal? Porque todas as vezes que eu cobrei bem barato, a pessoa entra no grupo, não participa, não escuta os áudios, não faz os exercícios, não faz as anotações, porque tirou do bolso dela um dinheiro que ia pagar uma pizza e pagou o curso e não participa. Eu não quero isso. Eu quero que você entre no curso de um jeito e saia de outro jeito. Eu não quero que a pessoa fique lá no grupo parada igual um dois de pau, sem fazer nenhuma atividade, entendeu? Para isso, eu vou cobrar um pouquinho mais, que é R$ 297. Mas, né, esses R$ 297, você vai receber a informação, o acompanhamento comigo e a terapia. Vão ser 4 sessões de alinhamento energético para o grupo, uma para cada arquétipo, né? 4 ou 5, não lembro o que eu escrevi lá. Se precisar, a gente faz 5, né? Então, você, além do curso informativo, você vai se curar, né? Porque é o alinhamento energético, é uma terapia energética, chama alinhamento energético cura interior, né? Então, esse valor que você vai investir, que você vai pagar o curso, não é um valor só para você se comprometer, você vai ter esse retorno, né? E você vai aprender, você vai entrar sem saber como que identifica as fases do seu ciclo e como que conversa com o seu útero, e você vai sair sabendo tudo isso, além das curas que já estão sendo processadas lá no grupo, tá? Então, eu te convido para participar do Flor da Lua 3.0, que tá elegante, muito mais fino. Se você já participou dos outros cursos e quer participar de novo, vem, porque dessa vez vai ter alinhamento energético e nos outros não teve, né? E é bom que você faz uma revisão daquilo que você já estudou, tá? Se você ainda não fez, tá aí a oportunidade. E tem 8 dias aí para você me conhecer, né? Conhecer o grupo, conhecer o curso e ficar bem à vontade lá, tá bom? Então, esse é o convite de hoje. E vou gostar muito de ter você lá, de ver você lá no grupo comigo. Corre e entra lá, porque a gente vai fechar o grupo em breve, né? E também não perde mais as atividades. Eu vou mandar, mas é bom quando a gente está junto, né? Caminhando junto, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, eu fico disponível aqui. Se você quiser comentar, depois eu vou ler o comentário e vou te responder. Se você quiser mandar mensagem para mim individual, eu vou ler e vou te responder. Seja no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, tá? Que vai para o YouTube essa live. É isso, meus amores. Gratidão, assim, pela companhia. Espero que tenha sido útil para você, e se foi, compartilha com as irmãs, mulheres, amigas e amigos também, para que todos tenham acesso a esse conhecimento. Gratidão por tudo.
E até a próxima terça-feira, que é nossa próxima live, tá? Toda terça-feira à noite. Beijo!